dos fenômenos que pode acontecer devido à poluição hídrica é o processo de eutrofização. O que seria, né, a eutrofização? Eu trouxe aí para vocês, tá vendo na foto, que essa lagoa, esse rio, ele tá todo verde. Então, essa camada verde que nós observamos na superfície são plantas aquáticas. Então, a eutrofização, ela é um crescimento exagerado, crescimento excessivo de plantas ou algas aquáticas. E esse crescimento excessivo, ele pode causar interferências nesse corpo d'água. E eu pergunto, o que é que causa, né, esse crescimento tão exagerado dessas plantinhas? O que acontece é que normalmente quando a gente tem dejetos, né, ou seja, resíduos que são jogados, né, no corpo d'água, que possuem muito nitrogênio ou fósforo, isso se deve, por exemplo, a quando a gente tem a poluição por causa de adubo, fertilizante, detergente, esgoto doméstico, que não teve tratamento prévio. Essa grande quantidade desses nutrientes, nitrato e fósforo, esse excesso desses nutrientes, acaba beneficiando essas algas. Então, elas acabam tendo tanto nutriente nessa água em excesso que elas começam a crescer demais. Por quê? Quando a gente tem um rio, uma lagoa, existe um equilíbrio desses nutrientes dentro da água. Então, o que é produzido é consumido. Então, existe um equilíbrio que todos os seres vivos que ali existem, eles vivem bem em equilíbrio. Quando a gente altera esse equilíbrio, essa quantidade de nutrientes, exatamente porque a gente está jogando nesse rio dejetos de compostos químicos, esse aumento desse nitrogênio e desse fósforo, eles fazem com que essas plantinhas comecem a crescer demais. Então, essas algas começam a crescer demais, porque elas têm muito composto para usar, muitos nutrientes para crescer. Então, elas começam a crescer de forma exagerada e, como vocês viram, elas acabam formando um tapete, né, nesse rio. O que acontece? Quando a gente tem essa formação, esse aumento exagerado dessas algas, elas acabam impedindo o quê? A passagem de luz. Então, elas acabam afetando outras plantas, mas também elas acabam utilizando muito oxigênio. Pensa aí, se você tem muita alga crescendo, elas estão realizando muita fotossíntese, elas estão respirando muito, então elas acabam consumindo muito oxigênio que existe ali. Então, se elas consomem muito oxigênio, elas vão causar a morte do quê? De outros seres vivos que precisam desse oxigênio, como por exemplo o peixinho. Então, o peixinho ele pode morrer devido à asfixia. Então, um corpo d'água que está eutrofizado, ele normalmente não vai ter outros seres vivos ali, porque as algas já ocuparam todo o espaço, estão consumindo todo o oxigênio, então pode ser até um rio ou uma lagoa que está morta, né? Para ela voltar, você tem que fazer um processo de, digamos assim, depuração, que seria a limpeza desse corpo d'água, para tentar restabelecer o equilíbrio e ele voltar a ser um rio, uma lagoa equilibrado, com os animais ali existentes. Mas isso pode acontecer. Então, se vocês virem em algum local um rio ou uma lagoa dessa forma, vocês já sabem o que aconteceu e por que, né, que ele está eutrofizado.